Meus irmãos, nós estamos conversando sobre o tema Raízes do Evangelho. Nós passamos aqui por vários temas, por várias ministrações, voltando às raízes do Evangelho. Nós falamos aqui, tem aquele dos temas, nós falamos aqui sobre o amor inabalável de Deus, sobre a nossa segurança em Cristo, sobre a salvação pela graça, sobre a exclusividade da cruz. E nós vamos falar hoje sobre uma vida no Espírito, a nova vida no Espírito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas. Gálatas, no 5º capítulo. Gálatas, no 5º capítulo. Voltando às raízes do Evangelho, a nova vida no Espírito, que Deus quer nos ministrar, falando a respeito de uma vida no Espírito. Eu vou ler esse texto, Gálatas 5, mas eu queria pedir que o Osni me ajudasse aqui. Abre aí para nós, Osni. Nós temos aqui uma luva. Isso aqui é uma luva de boxe. Para a gente entender um pouco esse texto, essa luva vai ajudar. Isso, Osni. Isso. Abra aí no versículo 16. Vamos lá? Vamos lá? Versículo 16. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Vamos falar todos juntos agora, versículo 25. Se vivemos, andemos. Meus irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto
como uma chave hermenêutica, ou quer dizer, uma linha de interpretação desse texto. A palavra usada na linguagem NVI é a palavra conflito. Em outras Bíblias, nós temos a palavra luta. Na sua Bíblia está luta? Ou guerra? Ou batalha? Todas essas expressões fazem parte deste conflito, desta luta que há entre o que? Espírito e a carne. Espírito e carne estão lutando entre si. A carne milita contra o espírito, e o espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que desejam, diz o versículo 17. Carne e espírito são inimigos, são opostos. Há uma guerra no contexto do livro dos Gálatas, que já foi vencida, que era a lei e a graça. Esse é um dos temas de Gálatas, lei e graça. E a vitória da graça foi contemplada quando Jesus Cristo morre na cruz. Porque a lei de Deus foi satisfeita, então a luta entre lei e graça foi vencida por Cristo. Mas agora o livro dos Gálatas também trazem uma tensão, um conflito entre espírito e carne. E para a gente entender o que é uma vida no espírito, nós precisamos entender o contexto da luta. Nós precisamos entender que essas duas palavras são opostas. E o que a Bíblia apresenta aqui é que há um conflito, há oponentes que estão se enfrentando todos os dias. A pergunta que eu quero dirigir a você: você tem consciência dessa luta? Você está lutando essa luta? Essa luta faz parte da sua vida? Ou você está indiferente? Ou você nem percebeu que tem sido golpeado? Mas hoje nós vamos pedir a Deus que Ele nos esclareça e nos dê entendimento sobre a luta que estamos enfrentando todos os dias. Todos os dias. Olha para a sua Bíblia, se você perceber aí nos versículos 16 e 17, a palavra espírito está com um E maiúsculo, é isso? Isso nos dá a ideia gramatical de que o espírito é uma pessoa. O que nós estamos tratando é que há uma luta do Espírito de Deus, da pessoa ou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que habita em nós com a carne. Nós vamos olhar para um texto em Romanos que vai nos esclarecer um pouco sobre isso. Romanos 8, se você quiser abrir Romanos 8, os versículos 13 a 16, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito, E maiúsculo, a pessoa, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus. Meus irmãos, o Espírito habita em nós. Habita em nosso corpo. E essa habitação e essa moradia do Espírito traz um conflito com a carne. E eu queria primeiramente identificar, ou então esclarecer um pouco, quem são esses oponentes. Vamos conhecer um pouquinho a carne. Vamos falar um pouquinho sobre a carne. A carne aqui não é o nosso corpo, não é o nosso físico. Carne aqui é a nossa natureza pecaminosa. É a natureza humana. O corpo é apenas um instrumento que pode ser usado para a satisfação da carne ou a do espírito. E está aí uma grande confusão, porque quando nós falamos de que alguém está na carne, ou então aquela pessoa vive na carne, nós já temos uma conotação de que o corpo, de que os desejos do nosso corpo são maus. E essa talvez seja uma péssima contribuição para a gente não entender que o corpo é bom e que o corpo é de Deus e que tudo que há no nosso corpo é maravilhoso, foi criado por Deus, e Deus, quando fez, avaliou e disse: e viu Deus que tudo era muito bom. Mas quando nós fazemos essa associação de carne e corpo, nós olhamos para o nosso corpo e rotulamos com maldades, e rotulamos as ações do corpo como se a carne fosse o nosso corpo. E na verdade, o nosso corpo reage aos nossos impulsos, o que a Bíblia chama de natureza humana, uma natureza pecaminosa. Lá em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz assim: olha, pensai nas coisas lá do alto, onde está Deus. Mortifiquem a vossa carne, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pensem nas coisas lá do alto. Nós temos uma psique humana, nós temos aqui uma mente que impulsiona o nosso corpo. Nós temos uma mente que controla e que dá comandos para o nosso corpo. Quando a Bíblia fala da concupiscência da carne, a Bíblia está dizendo que existem pensamentos, que existem motivações que impulsionam as nossas ações. O seu corpo pode satisfazer as necessidades deste psique humano, as necessidades dessa natureza humana. Mas também o seu corpo pode satisfazer as necessidades ou os apelos, os impulsos do espírito. E aí está o conflito. Exatamente aí está a luta que é travada todos os dias. Nós temos uma luta na mente. São as nossas vontades lutando na mesma mente. Eu gosto muito de pensar nesse tema falando sobre jejum, ou sobre algumas disciplinas espirituais que é tão difícil conseguirmos fazer. Quem aqui já teve a experiência de fazer um jejum?
não é fácil. É difícil. Alguns têm mais facilidade. Outras têm muita dificuldade. Quais são alguns problemas que aparecem quando você está fazendo jejum? Fome? Alguém já gritou aí. Fome. Desesperadamente fome. Que outras coisas aparecem? Dor de cabeça. Mais o quê? Tantas coisas. Por quê? Porque nós estamos acostumados a alimentar nosso corpo, a suprir as necessidades, entre aspas, deste corpo. Os nutricionistas, eu gosto muito de nutricionista, viu? Eu amo nutricionista. Porque o nutricionista fala para mim assim, olha, você precisa comer mais vezes no dia. É sério, gente. Eles falam isso. Você deve tomar um bom café da manhã, não é isso? E quando for lá para as 10 horas da manhã, o que você deve fazer? Um suquinho, um queijinho branco, não é não? Um pãozinho. E quando for meio-dia, você já vai estar um pouco saciado, então você não vai estar com tanta fome assim. Será? E aí você vai num grelhado, não é isso? Vai num grelhado, numa saladinha, e toma um suquinho. E quando for, que horas? Vocês já sabem, né? 3 horas você vai lá, come mais um pouquinho, para o seu organismo se sentir saciado, de maneira que você vai chegar lá para 6 horas, 7 horas da noite, você não vai estar comendo as cadeiras, arrebentando com o que tiver na frente, né? Então você vai estar um pouquinho mais saciado, e aí você... Mais um lanchinho, né? Um copinho de suco, um bifinho grelhado. Vocês estão olhando para mim e pensando, esse cara não faz nada disso, né? E aí no final da noite, lá para as... Isso. Aí você toma um copinho de leite com 2 bolachas, água e sal, gente. Que maravilha. Dá para dormir? Muito bem, você determinou que talvez isso seja um padrão de comida ou de alimento para você. Eu fico pensando que se o nosso corpo vai ditando para nós o que ele precisa, alguns de nós nos tornamos escravos deste corpo que diz para nós que nós precisamos de mais comida. O meu corpo sempre está dizendo, eu quero mais. O meu corpo sempre está dizendo, eu quero muito mais. E quando é chocolate, então, ai. Eu não só quero mais, eu preciso mais, né? Há algumas coisas aí que são muito importantes. Talvez o seu corpo não precise disso. Talvez você já tenha suficiente para o seu consumo e para o que o seu corpo precisa. Mas nós vamos acostumando o nosso corpo, nós vamos acostumando a satisfazer as necessidades desse corpo. Certa vez eu estava num congresso internacional de missões. E nós estávamos num quarto convivendo com um grupo de irmãos do continente africano, que viviam num vilarejo e passavam situações assim de extrema miséria. E naquele congresso nós estávamos num hotel com 3 restaurantes. Você podia escolher o restaurante que você deveria ir. A gente notou que aquele grupo de irmãos, eles faziam só apenas uma das refeições. Eles iam lá e faziam o café da manhã. E eles estavam perplexos com tanta comida. Eles estavam abismados. Ele falou, a gente não está acostumado com isso. A gente, na verdade, e a gente perguntou, por que vocês não estão indo no almoço ou na janta? Eles falaram, a gente comeu tanto no café da manhã que a gente não consegue. Agora, havia um outro constrangimento e eles disseram para nós, na verdade, também a gente não consegue comer sabendo que os nossos familiares lá em casa não têm
essa refeição. Nós estamos habituados a fazer lá apenas uma refeição no dia. E aí eu fiquei percebendo que talvez por uma questão cultural ou por uma questão já que eles estão acostumados, eles sobrevivem dessa maneira, apenas com uma refeição. E isso me provocou um agravo, me provocou uma inquietação, entendendo que às vezes nós somos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades. Eu quero é muito mais forte do que eu preciso. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo assim: eu vou me abster de uma comida. Porque comida é importante, não é, gente? Comida é maravilhoso. Comida é tudo de bom, não é verdade? Eu amo comer. Quem está comigo aqui? Aí, glória a Deus. Comer é muito bom. Comer é legal. Mas quando eu me abstenho, quando eu estou jejuando, eu estou dizendo que há alguma coisa mais importante do que a comida. Por isso é importante fazer jejum. Porque o meu corpo, o seu corpo, precisa ser controlado. Eu vou chamar aqui esse desejo por comer de rainha altiva. Essa rainha altiva, e a minha é bem grandona, viu? Essa rainha altiva precisa ser colocada no lugar dela. Só que essa rainha altiva está no trono da minha vida e das minhas decisões, porque é ela quem rege todas as minhas decisões. É ela quem impulsiona e quem motiva o meu corpo. Quando eu jejuo, eu estou dizendo, há algo mais importante do que a comida. Amém, irmãos? Vamos para a experiência de Jesus. Jesus foi para o deserto. Na experiência do deserto, ele teve lutas na sua mente que afetaram o seu corpo. 40 dias em jejum. 40 dias em jejum. Diante daquele cenário, Satanás olha para uma pedra e diz para Jesus, transforma o quê? Pedras em pães. Por favor, alguém do Fox Preto 1121, por favor, porta aberta. Pode desligar, obrigado. Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim, hein? Jesus está diante de uma necessidade. Jesus está diante de algo que está gritando aqui dentro. Há uma rainha altiva, furiosa, que ficou presa durante 40 dias e dizendo, eu estou com fome. E diante daquela tentação, Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Meus irmãos, há uma luta, não só na mente, mas há uma luta que reflete no seu corpo. Ele está com fome, o seu corpo está gritando, os seus desejos e suas vontades mais humanas estão latentes. Suas necessidades fisiológicas estão dizendo, você precisa comer algo. Mas mesmo diante disso, ele é capaz de dizer, rainha altiva, você não vai me dominar, você não vai me controlar. Nem só de pão viverá o homem, mas há algo mais importante, que me alimenta, que me supre, que me sustenta. O que é? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, nós entendemos
que Jesus está nos ensinando a dominar desejos carnais que não necessariamente estão no âmbito físico, mas estão na mente. Porque ele vai se alimentar da palavra que ele vai ouvir, e essa palavra vai fortificá-lo. Portanto, eu e você precisamos entender como que o inimigo, como que a carne atua. E é impressionante que Paulo destaca isso lá em Romanos 7. Por favor, Romanos 7, 18 e 19. Vamos ler esse texto. Vamos lá, todos juntos? Sei que nada de bom, isto é, em minha carne, porque olha essa luta sendo travada. Paulo está nos mostrando que há uma resistência em nós de fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Ele está dizendo que eu sei que eu devo fazer isso, mas não consigo. Há uma resistência involuntária na nossa natureza humana que rejeita a vontade de Deus. Isso é uma luta, irmãos. Isso é uma luta. E é uma luta de todo dia. Existem muitas coisas que você sabe que não deveria fazer, não é mesmo? Centenas de coisas. Talvez a esposa podia aproveitar e dar uma cutucada, ou o esposo, dar só um toquezinho assim do lado. Várias coisas que você sabe que não deveria fazer, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não queria fazer eu estou sempre praticando. Eu quero dizer que nós estamos no mesmo grupo de pessoas com o apóstolo Paulo, lutando contra a nossa natureza. Assim é a carne. Assim é a luta da mente. Bom, a carne é um inimigo que nós estamos identificando e a carne apresenta suas armas. As obras da carne são manifestas. Agora olhe para a Bíblia aí no livro do Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Olhem só o versículo 19. O 19. Gálatas 5, 19. Olhem só como que esse oponente à carne agora apresenta suas armas. Como talvez naquelas batalhas medievais, e agora será lutas de espada, e as pessoas então entravam com as suas armas. E a carne apresenta aí as obras que estão manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Vamos lá? O 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Até aí. Eu queria separar aqui em alguns grupos de armas. Há um grupo de armas aqui ligadas à nossa sexualidade. Em outras versões, prostituição, impureza, lascívia, ou então imoralidade sexual, impureza, ou libertinagem.
o que nós percebemos, e parece que o nosso foco está no corpo e não na carne. As lutas que nós temos, ela começa na carne e não no corpo, mas a gente já rotula o corpo, a gente já olha para o corpo como uma coisa má, ruim, perversa. Alguns têm uma visão destruída, deturpada da sexualidade. Algumas pessoas não conseguem nem falar o nome dos órgãos genitais. A gente tem tanta dificuldade que a gente fica dando apelido para os nomes dos órgãos genitais. E a gente não conversa abertamente sobre sexualidade, às vezes em casa ou na família, porque a gente acha que está falando de uma coisa suja, por causa dessa visão deturpada do corpo. E na verdade, nós estamos falando aqui de como a carne atinge o nosso corpo, de como a mente e os nossos pensamentos atingem o nosso corpo. E com a mesma relação que eu faço com a comida, alguns de nós justificam seus pecados na área da sexualidade, dizendo que tem necessidades sexuais. E você faz o que vem à sua ideia. Você quer satisfazer as suas vontades e necessidades. A gente já cria os nossos filhos dizendo das suas necessidades sexuais, e elas são verdadeiramente puras. E Deus colocou essas necessidades em cada um de nós. E desejos. E isso é bom. E tudo que Deus faz é bom e maravilhoso. Como também Deus colocou fome. Mas nós precisamos domesticar essa rainha altiva. Nós precisamos saber lidar com a nossa sexualidade. Nós precisamos saber lidar com o corpo que Deus nos deu. E talvez venha um alerta, de alguma maneira, a nossa sexualidade está sendo tão deturpada, que nós estamos escravizando o nosso corpo, e o seu corpo agora é escravo da carne e não do espírito na área sexual. Você consegue me compreender? E quando você olha para a sua prática sexual, para a sua vida sexual, e todos nós temos uma vida sexual. Alguns lidam de maneira bem saudável, outros não. Eu e você precisamos entender que necessidades sexuais também podem ser controladas pelo Espírito. O seu corpo, o meu corpo, também foi feito para ser controlado pelo Espírito. Há outras categorias dessa lista de obras da carne. Idolatria e feitiçaria, agora na área da religião. É tão interessante que idolatria é como um instrumento para manipular aquilo que é divino. Você pega o divino, materializa ele, transforma ele num objeto, de maneira que você pode controlar ou tomar conta. Você pode até esculpir ou desenhar formas do divino. A idolatria é algo terrível. É uma manipulação do próprio Deus. É a tentativa de trazer o divino à terra. E a idolatria se dá em várias faces. E tem gente que se esconde daquela idolatria categorizada por imagens, mas às vezes não percebe a sua idolatria por dinheiro, a sua idolatria pelo seu carro, a sua idolatria pela sua casa, pelo seu patrimônio, pela sua vida profissional, a sua idolatria pela sua vida acadêmica, a sua idolatria pelos seus filhos, a sua idolatria pelo seu esposo, pela sua esposa.
coisas que ocupam o lugar de Deus, isso é idolatria. Mas nossa carne pede essas coisas. A gente precisa disso. A gente quer isso. Às vezes o nosso querer é muito maior do que o nosso precisar. Fique atento a isso. A palavra de Deus continua dizendo uma outra categoria na área dos relacionamentos. Há uma lista de nomes aqui que tem a ver com as relações humanas. Vejam só o versículo ainda no 19. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Coisas que têm a ver com o outro. É tão interessante que a nossa vida vai sendo afunilada nessas áreas de tentação, na sexualidade, na religião. Eu não falei na religião de feitiçaria, mas a feitiçaria também é uma tentativa de manipular o divino para ganhar coisas ou se favorecer. Como se você pudesse fazer algum feitiço para prejudicar a vida de alguém ou então para se beneficiar. E como se isso tivesse valor sobre aqueles que estão em Cristo, porque não tem nenhum valor, amém, gente? Para aqueles que estão em Cristo. Não precisa temer nada disso. O problema é o que está por detrás disso. O que você está desejando ter. E aí talvez nós vamos para um outro pecado mencionado aqui, que é a inveja. E a inveja você já sabe. A inveja, o maior problema da inveja não é você querer o que o outro tem. Isso parece ser a visão clássica. Mas o problema da inveja é você não querer que o outro tenha. E você faz de tudo para o outro não ter e ser mal sucedido. Isso também é inveja. Quando você não luta pelo outro. Muitas pessoas não lutam pelo outro por inveja, porque não querem que o outro tenha. Você compreende isso? Na categoria dos relacionamentos, a carne mexe com os nossos pensamentos. Ciúmes, gente que tem ciúmes absurdo. Loucura. O casamento vive em crise, não consegue resolver isso. Não conseguem ter confiança um no outro. Não conseguem respeitar um ao outro. Parece que precisa ter sempre um elemento para acusar e para dizer: você faz isso, você é assim, por ciúmes. A tua mente está controlando as suas ações. Isso está destruindo o seu casamento. Isso está destruindo a sua vida. Jovens que namoram num ciúme louco. Cuidado com esse rapaz, menina. Pelo amor de Deus, cuidado com essa menina, rapaz. Você não pode ter esses amigos no Facebook. Você está proibida de conversar com determinadas pessoas. Cuidado com isso, isso é loucura. É claro que também há muita loucura nas conversas com determinadas pessoas. Discórdia. Gente que só cria confusão. Gente que quer arrumar briga. Facção. Gente que entra num grupo e logo já vai assumir um lado. Na área dos relacionamentos. A obra da carne apresenta as suas armas.
eu e você precisamos saber com que inimigo estamos lidando. Eu e você precisamos conhecer os oponentes. Bom, é claro que nós acreditamos que nesta luta, a carne não está totalmente vencedora. Há uma luta, há uma tensão. A Bíblia diz que há um conflito. E a Bíblia apresenta o oponente da carne, que é o Espírito. A presença do Espírito. Vamos olhar, porque a Bíblia diz, olhem só o versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, porém, entretanto, todavia, mas, se vocês são guiados por quem? Pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Meus irmãos, eu quero ser bem direto aqui. Se somos guiados pelo Espírito, se somos orientados pelo Espírito, a nossa vida tem que ser diferente. De tudo isso que nós ouvimos, de todas as manifestações que nós cedemos na nossa mente. Nós vimos já lá em Romanos, nós somos a habitação do Espírito. A habitação do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, você é a habitação do Espírito. Lá no Evangelho de João, a palavra de Deus diz assim, que Ele enviará o Espírito Santo, e Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos convence. Ele nos alerta. Ele é também como um árbitro permanente. Um árbitro que não dorme. Um juiz que está sempre dizendo, isso aí não está legal. Meus irmãos, muito mais do que a sua consciência. Porque em muitas vezes a sua consciência não te acusa, viu? A tua consciência já está tão doutrinada como o teu corpo para comer e para receber comida, que só o árbitro, o Espírito Santo, é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está lá para fazer esse papel. O Espírito Santo não é só o consolador. O Espírito Santo não é só aquele que nos capacita com poder. O Espírito Santo não é só quem nos dá dons. O Espírito Santo não é só quem nos capacita com dons de línguas e outros dons. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a sermos cristãos que não obedecem os ditames, as ordens da consciência. Porque a nossa consciência também é pecaminosa. E tem gente que é assim, quando a consciência não acusa, liga o trator e passa por cima de quem quer que seja. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Porque minha família é assim. Porque eu aprendi assim. Eu passo por cima mesmo. Eu puxo a peixeira. Não mexe comigo não. Que eu tenho sangue espanhol. Falar em espanhol, uma paella vai muito bem, né? Cadê seu Salvati? Está aí? Não, né? Não tá. Foi uma tentativa, viu, gente, de cantar um jantar, viu? Mas quem sabe, né? Deus toque aqui no coração de alguns. Amém, irmãos?
a nossa consciência, às vezes, não nos acusa. E quando a sua consciência não te acusar? E aí? Eu quero te dizer que você tem um recurso do Espírito Santo, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que você tenha uma vida espiritual. A presença do Espírito Santo irá provocar conflitos. Lá em João diz assim, que ele vos guiará em toda verdade. Diga comigo, ele vos guiará em toda verdade. A presença do Espírito Santo vai trazer conflito. A presença do Espírito Santo vai trazer revisão de vida. Meus irmãos, alguns golpes são bem duros. Mas na luta, uma das armas que a gente aprende na luta é a defesa. Como se defender. Eu já falei aqui em uma outra oportunidade que aquele lutador que foi se defender do Anderson Silva naquele chute, que ele quebrou a canela, lembra? Ele estudou aquele golpe. Ele sempre dá esse chute. Uma hora eu vou parar aquela canela dele. Revisão de vida. O Espírito Santo nos faz rever algumas atitudes nossas, alguns comportamentos, e nós temos que nos arrepender, gente. O Espírito Santo está nos cutucando, está mexendo com a gente. Isso que é vida no Espírito. Vida no Espírito não é efusão de culto, não, barulho, trelelê, não tem nada disso, não. Vida no Espírito é isso aqui, gente, que nós estamos falando. Isso é vida no Espírito. O Espírito nos foi dado para subjugar o próprio eu. Vamos falar isso? O Espírito Santo nos foi dado para subjugar o meu próprio eu. Hashtag William lá, põe lá. O Espírito Santo nos ajuda a nos corrigir. Lá em Efésios 5:18 tem um texto clássico sobre isso. Efésios 5:18. Vamos falar juntos? Não? Meus irmãos, esse texto mexe com o cerne da questão. Havia, nesse contexto da igreja em Éfeso, uma deidade chamada Baco. São aqueles que cultivavam suas vinhas e nessa adoração com a festa do vinho, eles diziam que a alegria deles vinha dessa festa ou da bebida que eles estavam tomando. E o que Paulo está enfrentando aí é uma consciência que ficou cauterizada, achando que aqueles rituais e de que aquela bebida pudesse preenchê-los, supri-los, trazer alegria para eles. Meus irmãos, há muitos cristãos enganados por várias coisas. Tem gente que acha que bebida pode trazer alegria. Tem gente que não consegue celebrar qualquer coisa ou qualquer festa se não tiver bebida, se não tiver cachaça, se não tiver cerveja, se não tiver regada a qualquer coisa. Eu quero dizer que a nossa alegria não está nisso. Amém, irmãos? Não pode estar nisso.
Como tem gente sendo preenchida por tantas coisas. Gente sendo preenchida com cartão de crédito legal para poder comprar. Gente sendo preenchida com um guarda-roupa cheio de roupas que você nem mais sabe quantas são. Gente preenchida com viagem. Gente preenchida com a casa reformada. Gente que se sente preenchida quando pinta a parede da casa. Gente quando se sente preenchida quando troca de carro. Que futilidade, gente. Essas coisas são passageiras. A sua segurança não pode estar nisso. Que tipo de vinho você está se embriagando? Eu não estou querendo falar de cerveja aqui. Eu estou querendo falar das coisas que entorpecem a nossa mente. Talvez de uma fama, talvez de um elogio, talvez de uma vanglória, talvez de um status, da posição que você ocupa, professor, doutor, pastor. Nosso coração não pode estar nessas coisas, nossa alegria não pode estar nessas coisas. Enchei-vos do Espírito. Amém, gente? Enchei-vos do Espírito. O preenchimento que eu e você precisamos ter é do Espírito. Não são das vitórias e das conquistas. Por mais que elas sejam legais, e por mais que elas nos abençoem, e por mais que elas mudem o destino da nossa família, isso é muito legal. Mas a nossa alegria, o nosso preenchimento tem que estar na presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém, gente? Estou terminando. O Espírito também apresenta as suas armas. Vamos lá para as armas do Espírito? Você tem aí na versão Almeida, eu queria as palavras da versão Almeida, acho que tem outras versões aí, dá uma olhadinha. Tudo bem. Então você escreve aí para mim, por favor. Versículo 22, abra aí a sua Bíblia, versículo 22. Quais são as armas do Espírito? Maravilhoso isso. Maravilhoso, maravilhoso. A gente não vai ser sufocado com as armas da carne não, viu, gente? Porque Deus nos deu armas para lutar. Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado, nós temos armas dadas por Deus para lutar contra a carne. Vamos lá. Amor. Amor. Alegria. Alegria. Paz. Fala comigo um paz com o Z bem puxado. Vamos lá, paz. Aí. Isso, vai até o final. É tão bom sorrir, gente. Quando vocês estão sorrindo e desejando paz, é legal demais, viu? É muito bom. Vamos lá, essa agora é mais difícil. Longanimidade. Vamos de novo? Longanimidade. Benignidade, fala. Fala agora, bondade. Bondade. Fala assim, fidelidade. Agora vamos caprichar nesse aí, gente. Vamos caprichar. Esse aí nós precisamos demais da conta. Demais. Quem precisa de uma unção de mansidão aí?
Ai, ai, ai. Vou até baixar a mão, assim, porque... Mansidão, gente. Vamos falar o mansidão direitinho. Vamos lá, bem devagar, vamos lá. Mansidão. E o que mais? Domínio próprio. Quem tem domínio próprio não precisa mais disso aqui não. Olha, deixa eu dizer algumas coisas para vocês para a gente terminar. Eu combinei com o pastor Evandro que eu ia terminar 8:45. Misericórdia. Vocês oram por mim, gente? Amém? Amém. Toda essa lista aí são atributos de Deus. Se você observar, olha aí. Deus é amor. E por aí vai. Ele é a fonte de alegria. Esses são os atributos de Deus. Ele é fiel, Deus é fiel. Ele é bom, Deus é bondoso. Deus é benigno, assaz benigno. É muito benigno. Deus é paciente, gente, longânimo. Longânimo. E eu quero dizer para você que esses atributos não podem ser produzidos. Esses atributos não são conquistados. São atributos de Deus que são virtudes humanas. Atributos de Deus são fruto do Espírito. Ser como Deus é, viver como Ele vive, fazer o que Ele faz. Nós fomos criados para ser assim, imagem e semelhança de Deus. Foi para isso. Por isso Deus quer ver em nós os seus atributos também. E isso não é algo que eu posso produzir, mas é Deus que gera em mim, por meio do Espírito. São virtudes do novo homem. Lá em Colossenses fala, uma vez que vocês se despiram do velho homem, arrancaram a roupa do velho homem, e revestiram a do novo homem, vocês são diferentes. A vida de vocês é outra. 1 Coríntios 5,17 diz lá, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São atributos de Deus. Tem uma imagem do fruto do Espírito aí? Quando você pensa, segura um pouquinho, quando você pensa num fruto do Espírito, que fruto você pensa? Que fruto? Fala aí, conversa aí. Jaca, alguém pensou em jaca? Graviola, hã? Fruta do conde. Frutapão. Quem já comeu frutapão aqui? Melancia. Quem pensou em melancia? Maçã? Só falta você falar, não pensei em maçã, porque maçã é do pecado, né? Ah, miserável. Hã? Eu gosto muito dessa aqui. Vamos lá, Vinícius. Põe essa pocã aí. Aí, gente, os gominhos e tudo. Amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Quem sabe de cor? Sabe, João? Vem cá. Sabe de cor? Você é tímido? Ele sabe, mas ele é tímido. Tira da imagem. Capitão aí, por favor, capitão. Vamos ver? Fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no nosso próprio coração. Aí, já. Muito bom. Chamou no samba ainda. Cadê o pessoal do samba? Vamos ver. Cadê o Pedrão? Gente, é o seguinte. Eu fiz uma música para a classe Nova Vida. Cadê o pessoal da classe Nova Vida aí? Aí, tem uma turma. E nós estudamos lá o fruto do Espírito. Fiz um sambinha. A vida no Espírito, a moda brasileira. Vamos lá no samba? Ó, é assim, ó. Vai lá, Pedrão. Só eu e o Pedrão. Vamos ver. Dá o tom aí, Otis. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meu coração. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meu coração. Ó, que maravilha, hein? Vamos lá, vamos certinho? É assim, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos ficar de pé, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, as palmas. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meu coração. Só vocês, vamos lá. Mas o fruto, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meu coração, domínio próprio no meu coração, domínio próprio no meu coração. Aê, muito bom. Deus nos leva agora a viver uma vida no Espírito, Senhor. Nos leva, Senhor, para viver uma vida cheia do Senhor. Antes de impetrar a bênção sobre a sua vida, eu quero lançar um desafio para você. E o desafio vai com uma pergunta. Eu preciso terminar esse sermão falando para você. Quem é que vai vencer essa semana? Quem é que vai vencer essa semana? Diga. Diga para você mesmo. Quem é que vai vencer essa semana? A luta é diária, todo dia. Eu e você fazemos escolhas todos os dias. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, dons, presença e a habitação do Espírito seja conosco e conosco permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, vão na paz.
Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meu coração.